Voltamos com o seu estilo de vida, nós estamos conversando sobre a relação de pais e filhos. E se vocês quiserem saber mais um pouco sobre isso, é só continuar assistindo e também enviar pra gente todas as participações aí pro nosso WhatsApp, que tá sempre na sua telinha, para você não esquecer qual é o número. A gente foi pro intervalo falando qual é a idade, mais ou menos, que a pessoa já, que a responsabilidade da educação dos pais já foi feita, né? Já foi cumprida. E aí também como que a gente identifica que essa foi uma boa educação ou que não foi uma educação tão boa assim. Daí nós já temos essa resposta e agora nós temos perguntas já no nosso WhatsApp e a primeira delas é a do Moisés Silva. Ele diz assim, na verdade é a opinião dele. Olá, na minha opinião, a maior decadência que existe hoje nas relações de pais e filhos é a falta de maior comunicação pessoal. Os pais passam o dia trabalhando e os filhos ficam sozinhos ou com terceiros. Aí muitas vezes quem passa a criar e ensinar é a rua e a corrupção do gênero humano em geral. Sim, perfeito, muito bem observado. Isso faz parte do contexto do processo educacional. A educação, o processo educacional, ele se faz com afeto e ele se faz também com a observância dos limites. É necessário trabalhar os limites com essa criança. Então, na medida que isso vai se estabelecendo, vai se criando um ambiente fecundo, adequado, para que essa criança possa ter um desenvolvimento psicossocial, que se possa dizer equilibrado, saudável, e isso é fundamental. Proibir tudo é uma solução? Nunca. Não pode proibir tudo, né? Possivelmente esse pai está projetando sobre a criança as suas conflitivas, né? De maneira nenhuma. Isso é difícil dizer o que é tão prejudicial, se é a ausência total de proibição ou se é o excesso dela. Tá? Então são as duas extremidades que devem ser evitadas. Tá? Voltando àquela questão rapidamente do rei no trono, do modelo educativo mais liberal, que fez com que alguns pais colocassem o rei no trono, isso é muito importante observar, porque os pais podem passar a ter medo, receio, de que tudo que ele fizer é trauma, é traumático. E aí, nesse sentido, ele deixa de justamente aplicar essas prerrogativas, essas premissas que é competência dele, qual seja o diálogo, os limites, as proibições, o dizer não. Tudo isso é fundamental e cria as condições, como eu falei, necessárias para o desenvolvimento saudável dessa criança. O contrário também é verdadeiro. Na medida que o pai não educa, na medida que o pai não é participativo, cria-se uma zona, um vácuo, um ambiente extremamente perverso, onde essa criança pode se desenvolver num ambiente onde haverá inversão de valores. Então, o pai, com medo de atuar, de protagonizar as medidas necessárias para criar o ambiente educacional, falta com essa sua responsabilidade e a criança passa a ocupar espaços que não é o dela. Então, é muito importante observar o quê? O papel. O pai tem papéis específicos a desempenhar no processo de educação e a criança tem o dela, o que não pode haver a inversão. Na medida que o pai não atua, essa inversão ela se consolida e cria uma série de complicadores. Em relação a essa questão do medo do limite, do medo de proibir, ter alguma consequência, de não entender qual é o seu papel. Muitos pais, principalmente na adolescência, começam a liberar muitas coisas ou então entender que não tem outra opção a não ser a liberação, porque depois que essa criança fizer 18 anos, depois que essa pessoa fizer 18 anos, vai sair de casa e vai fazer aquilo que quiser e pode ser que isso não seja tão saudável assim. Então, para não perder o filho, acaba liberando tudo e não tem esse poder de correção, ou então não tem essa iniciativa de correção. Em relação às coisas que não estão tão corretas assim. Nessa situação, como lidar com isso? Como é que o pai ele precisa entender os papéis e precisa deixar esse medo de lado? Ou esse risco da pessoa sair, do filho sair e, enfim, essa nova fase que pode ser boa ou que não pode ser tão boa assim, começar é real? O que eu vejo hoje em dia, de forma prematura, de forma bem precoce, a gente observa na clínica geral pais que perderam completamente o controle sobre seus filhos. Não sabem mais o que fazer, não sabem a quem recorrer, porque esse processo
de construção e de trabalho dos limites, esse processo educacional provavelmente não aconteceu. E aí sim é muito mais complicado essa desconstrução de um modelo mental estabelecido que, infelizmente, possibilitou isso que eu falei anteriormente da consolidação da inversão dos valores, né? Os pais que não conseguem assumir os seus papéis no processo de formação familiar e a criança que acabou assumindo um papel para o qual não está preparada. Bem, posto isso, o que fazer? É recomeçar, não tem outra saída, tem que tentar uma reaproximação com esse filho, tem que buscar, quando não necessário, ajuda, buscar um serviço especializado, procurar orientação especializada, procurar um psicólogo especializado, procurar um médico, enfim, procurar assessoramento que possa ajudá-lo a identificar elementos que possam ajudá-lo nessa desconstrução, nessa reversão, se é possível dizer isso, né? Mas o diálogo é sempre o caminho primário e é o caminho alternativo também para tentar recuperar aquilo que foi comprometido. Em relação a esse diálogo e essa ajuda de uma outra pessoa, isso precisa partir só do pai ou isso precisa partir também do interesse da criança, principalmente do adolescente, não sei, do filho? O filho tem que aceitar esse recomeço ou mesmo que ele não aceite, o pontapé inicial precisa ser dado por um dos lados? Se o processo de formação, de educação dessa criança está comprometido, dificilmente ela partirá dela essa ação indutora, partirá dela essa iniciativa de buscar ajuda. Caberá aos pais. É muito importante observar se o cenário é um cenário de risco iminente, se essa criança está correndo riscos, né? Aí é importante não apenas atuar de qualquer maneira, como acionar medidas protetivas, acionar, como eu falei, o próprio serviço especializado para tentar estabelecer medidas de curto prazo, evitando o mal maior, tá? Mas a ideia, como eu falei inicialmente, é sempre buscar o diálogo como forma de encontrar respostas e caminhos e possibilidades para tentar retomar o controle de uma situação. Mas sempre é muito difícil, por isso é importante evitar que isso aconteça. As relações frustradas ou então as outras relações estabelecidas com o pai dos nossos pais, no caso, o nosso avô, né? A criação que esse pai teve influencia na criação que ele vai dar para o filho? Pode e pode ser que não, tá? Pode ser que não. É perfeitamente possível um cenário de um pai que teve uma infância bastante traumatizada, bastante aquele modelo mais repressivo, né? Onde não foi muito valorizado, não era valorizado o diálogo, a vontade, a observância de seus interesses, e ainda assim essa pessoa poder se tornar um excelente pai, um pai que sirva de referência, que sirva como alguém que está sempre disponível para o diálogo, para discutir as questões pertinentes ao interesse do filho. Perfeitamente possível. O contrário também é verdadeiro. É possível que um pai que teve uma infância tranquila seja um pai repressor. Isso é algo absolutamente possível. Quando a gente conversa sobre isso, muitas pessoas também dizem que uma boa educação finaliza numa pessoa bem-sucedida. Por exemplo, se você tiver uma boa educação, então provavelmente você terá sucesso, você conseguirá êxito naquilo que você precisa fazer, seja na escola, seja no trabalho, enfim, na vida que a gente precisa cursar, que a gente precisa viver. Isso é verdade ou isso é mentira? Não é uma regra. Não é uma regra. Isso pode não se materializar. Mas à medida que a criança tem uma educação favorável, né, bem resolvida, percebe-se que é uma criança que consegue gerenciar seus afetos, suas emoções, consegue trabalhar a construção dos vínculos, estabelecer relações saudáveis. Digamos assim que, feito isso, ela aumenta significativamente a margem de possibilidade de ser bem-sucedida. Mas não é uma garantia de que isso aconteça. Mas se eu não sofro, né, digamos assim, o peso de um processo conflitual,
né, eu melhor preparado estarei para lidar com as contingências da vida, para focar, para estabelecer metas, para estabelecer caminhos. Vai ficar mais favorável, digamos assim, que eu tenha muito claro aquilo que eu quero, quais sejam as minhas metas de curto, médio e longo prazo. Então, esses planejamentos e essas organizações tendem a se estabelecer de uma forma mais clara, né? Já aquela pessoa que não teve uma estrutura de educação favorável, digamos que ela pode estar mais confusa. Então, esse planejamento, esse vislumbre daquilo que está diante dela, metas prioritárias, tudo isso vai estar mais nebuloso, por assim dizer, mais emaranhado. E a gente pode traduzir isso como obstáculos que podem até aumentar os conflitos internos dessa pessoa. Bom, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada por ter esclarecido as nossas dúvidas. E é claro que a gente precisa... Nós temos uma telespectadora que ligou aqui para o programa e ela quer saber se existe uma lei que proíba a criança de sair de casa, o adolescente de sair de casa. Não tem como precisar, é uma área mais específica, mas eu acredito que não, né? Mas o pai pode ser imputado, se não tomar as medidas cabíveis para, digamos assim, evitar isso, porque essa criança saindo de casa e o pai não tomando nenhuma medida, nenhuma ação, porque a criança, a responsabilidade dele. Então, na medida que ele não vai perpetrar nenhuma ação no sentido de contornar isso, pode responder judicialmente. Acredito que é a resposta. Agora sim, muito obrigada pela sua participação. E a gente precisa dar dica para aquelas pessoas que têm uma relação talvez um pouco conturbada com o pai, no caso de relação de pai e filho, e que ainda acreditam que possa haver essa reconstrução. Ok. E eu acredito também. Eu acho que o custo-benefício de sempre buscar reconstruir, recomeçar, ele vale a pena. Então é sempre importante estar atento às medidas, aos fatores que podem ajudá-los a esse processo de reconstrução. Muito obrigada mais uma vez. Nós vamos para o intervalo. Antes da gente ir para o intervalo, a gente tem uma mensagem do Vinícius, que é do bairro Redenção. Ele disse que está assistindo o programa e quer desejar ao pai dele, Victor, muita saúde e felicidade. E diz que o pai dele é amigo de verdade e também está assistindo ao programa. Muito obrigada pela sua participação. Feliz Dia dos Pais para o Victor também. Antes da gente ir para o intervalo, a gente vai saber qual é o tema do nosso quadro hoje, Motivação para a Vida, porque vocês sabem que sexta-feira é dia da gente ir para o fim de semana bem motivado, e é por isso que o professor Paulo Corrêa sempre traz para a gente umas dicas que são muito essenciais para a gente continuar a nossa caminhada. E depois que a gente voltar do intervalo, a gente continua aqui com o Estilo de Vida, e você pode enviar sua mensagem também, caso você ainda queira parabenizar o seu pai pelo dia dele. Não esquece que o nosso número de WhatsApp está sempre na tela. Se você tiver esquecido, é o 92 código daqui de Manaus, 98111 4512. As pesquisas científicas mostram que o ser humano adquire cerca de 60% a 65% do seu vocabulário até os 3 anos de idade e cerca de 80% do seu caráter até os 5 anos. Em torno de 90% da sua personalidade até os 7 anos. Então, é muito importante esse período na formação do ser humano. Nós precisamos tratar com muito carinho, com muita atenção esse período da vida, pois ele forma o alicerce do ser humano. Um pouco mais na frente, quando nós procuramos pessoas para fazer amizades, para nos relacionarmos, quando procuramos alguém para trabalhar conosco, somar esforços conosco, nós procuramos normalmente algumas características dessas pessoas. Nós procuramos, por exemplo, honestidade, lealdade, entusiasmo, disciplina, ética, eficácia, compromisso, sabedoria, sinceridade, enfim, nós procuramos integridade nas pessoas. E essas qualidades,
elas são formadas desde cedo porque vêm do nosso alicerce. E nós precisamos valorizar cada vez mais esses alicerces, porque essas características, esses adjetivos das pessoas tão importantes na formação da personalidade humana, elas devem ser ensinadas em casa. Começa em casa, é a primeira escola. Elas devem ser aprimoradas na escola. Elas devem ser implementadas na área social da pessoa, na sua área profissional. Isso vai fazer uma grande diferença na vida de cada pessoa. E assim nós podemos ser uma influência positiva na transformação deste mundo tão carente. Portanto, é muito importante nós valorizarmos esses primeiros momentos. Quem tem filhos ou netos nessa etapa, nessa faixa etária, deve valorizar cada momento para que esse alicerce seja solidificado. E nós estaremos construindo não só seres humanos íntegros, perfeitos, mas seres humanos que influenciarão na mudança desse mundo tão carente. Então, valorize esses momentos da melhor forma, mas pense nisso com bastante carinho.